federal, e do ICMS, que é o recurso estadual. Tá? O sistema federativo que o Brasil tem, né, esses impostos são arrecadados no Brasil, vão para Brasília e vão para São Paulo, depois eles são distribuídos mediante critérios que são estabelecidos pela Constituição e por outras legislações que existem. Esses critérios dependem do tamanho do município, dependem de uma série de fatores. A principal arrecadação de Castilho é o ICMS. Né? Para ter ideia, em 2013 representou 50% do que Castilho arrecada, e em 2014 representou, aliás, em 2013 54%, e em 2013 14 representou 50%. Somado ao FPM. O FPM é o Fundo de Participação, que é o IPI, que é o Imposto de Renda que o município recebe da União. Dá os 70% previsto a você. Bom, o que tem acontecido? Essas arrecadações, IPI, Imposto sobre Produção Industrial, cai a produção, cai a arrecadação, o município recebe menos. Imposto de Renda, sobre a renda diminui, menos gente empregada, cai a arrecadação. ICMS, menos produção, menos ICMS. Agora, a principal arrecadação com o ICMS é uma característica. O município, quanto maior o valor adicionado, eu vou explicar para vocês o que é isso, ele tem, maior a parte dele no bolo. E o que é valor adicionado? É aquilo que o município produz, menos aquilo que ele compra para produzir. Então, onde Castilho tem um diferencial, que Castilho é tido como município que privilegiado, que arrecada mais, etc. Está nesse valor adicionado. Por conta do quê? Por conta da usina hidrelétrica, né? Tá? Por conta da usina de álcool, ou seja, os grandes produtores. Vocês têm que entender que o que vem para o município não é o que o município arrecada de ICMS, o que ele produz de ICMS aqui, e sim o que ele produz no geral, ele vai ter uma parte, pode vir até mais do que ele arrecada aqui. Tá? Bom, como funciona isso? Em 2013, o município arrecadou de ICMS 44 milhões. 44 milhões e 500. Em 2014, arrecadou 40. Se eu colocar a inflação, isso é em valores nominais. Tá? Se eu trazer valor presente, colocar a inflação, isso representa uma queda só no ICMS de 13 para 14 de quase 5 milhões de reais. Tá? E com as despesas, de certa forma, crescendo. Agora, Castilho tem um outro aspecto que é importante nessa hora aqui se colocar. A usina hidrelétrica, a concessão dela vence agora em 2015. Tá? Hoje, quem é concessionário é a CESP. Em 2013 foi editada uma lei pelo governo federal que mudou a forma de se calcular o valor da produção dessas usinas. Tá? Antes, o que ela produzia versus o que ela colocava no mercado, dava menos do que ela gastava no valor adicionado dela. Com essa mudança, tá, vai passar a ser uma cota. Os municípios vão perder, as usinas vão perder em relação, perder assim, o valor adicionado delas vão ser reduzidos de 30% a 40%, por conta dessa mudança na forma de fazer o cálculo. Tá? Vou dar um exemplo. Pereira Barreto, que está aí na mídia, né, por conta dessa briga com Andradina, etc. A usina de Três Irmãos, que é uma usina muito menor do que essa daqui, produz muito menos, ela gerava um valor adicionado de cerca de 279 milhões, 270 milhões. Com a mudança da regra, que a usina de Pereira Barreto, a concessão venceu e já foi feito o leilão, quem assumiu agora, está assumindo, é um outro grupo empresarial, a CESP nem participa mais dos leilões, porque a CESP não aceita o novo modelo. Tá? Tanto é que venceu lá em Pereira Barreto, a CESP continuou trabalhando, mas contratada até que eles fizessem o leilão. A CESP se insurgiu contra esse modelo que o governo federal colocou para poder tentar, e aí é outra discussão em relação à tarifa, não vem bem ao caso. Mas o que importa é que muito provavelmente, não quer dizer que isso vai acontecer, porque de repente o governo federal pode mudar a regra de novo, pressionado, não acredito muito, mas pode. O valor adicionado da usina hidrelétrica, que é o maior valor adicionado que Castilho tem, tá? Para ter uma ideia, de 1 bilhão mais ou menos valor adicionado de Castilho
cerca de 800 milhões é a usina hidrelétrica, tá? Deve perder a arrecadação também. Então o Castilho vai ter duas situações. A situação da perda de arrecadação por conta da economia, que é o que nós estamos vivenciando. E não nos enganamos, né? Aí não é Castilho, aí são todos os municípios. Tá? Nos próximos 2 ou 3 anos, as medidas que o governo tem, seja o da Dilma, fosse o Aécio que tivesse assumido, seja o Pedro ou o Manuel que tivesse assumido lá, as medidas são essas mesmas que estão sendo tomadas agora. Do ponto de vista macroeconômico, medidas monetárias e fiscais. Toda medida monetária e fiscal, seja no cenário ortodoxo ou heterodoxo, ele vai causar restrição à atividade econômica e, consequentemente, vai causar perda de emprego, etc. Então, o Castilho está vivendo essa situação. Hoje, por conta da situação econômica, talvez daqui a 2 anos ou 3 anos, por conta dessa história da mudança nas regras do valor adicionado da usina. Tá? Hoje, Castilho, nos últimos anos, salvo 2012, 2011, sempre trabalhou com um certo superávit. Né? Só que o ano passado já trabalhou com um déficit de 1.300.000 na fonte 1. O que é a fonte 1? A fonte 1 é o recurso que o município tem disponível. Porque desses 70 e poucos mais que Castilho arrecada, 5% é recurso, 4% é imposto próprio, que é IPTU, SS, esse imposto que vocês arrecadam aí. 70% é o IPI, Imposto de Renda na SPM, e ICMS no que recebe do Estado. Tá? Esse resto é IPVA, que representa um pouco, 50% do que arrecada. Então, tipo, se todo mundo tiver carro com placa de Castilho, metade do IPVA que ele paga vai vir para Castilho. Se você estiver morando aqui, estiver com o carro com a placa em Três Lagoas, tá? Porque lá paga menos ou não importa, esse IPVA que viria para Castilho não vai vir para Castilho. Tem o ITR, que o imposto territorial também é baixo, tá? O resto disso são as transferências fruto dos sistemas que existem no Brasil, as políticas públicas, que é o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que recebe transferências do governo federal por conta disso, é um determinado valor, Castilho arrecada em torno de 1,5 milhão por ano. Da educação, né, o Fundeb e outros recursos. Só para vocês terem uma ideia, não queria me estender muito, mas só vou tentar explicar para vocês o que Castilho perde também, por conta até do tamanho da arrecadação dela. Então, hoje, a educação básica, que vai, né, da educação infantil até o ensino médio, mas que no caso dos municípios a obrigação, ele pode municipalizar até o segundo ciclo do fundamental. Castilho só tem acho que duas salas, né? 4 salas, tem até nono até o resto vai até o quinto. Existe o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, valorização do profissional do magistério. Como é que funciona isso? O FPM, ICMS, IPVA, ITR, a hora que eles vão transferir para o município, eles já retêm lá 20%. Tá? Esses 20% compõem esse fundo. Esse fundo é um fundo nacional, tá? Do qual faz parte todos os municípios. Certo? Então retém. Queira eu ou não, vai ser retido. Ah, bom, mas como eu recebo esse dinheiro de volta? Aí, de acordo com o número de alunos que eu tenho, eu vou receber um valor por aluno a título de Fundeb. O que está acontecendo com o Castilho? Como a arrecadação de Castilho é supostamente não, né? Em termos absolutos ela é relativamente alta, mais alta do que a média, tá? Ela está retendo mais do que recebe de volta. Então, pra vocês terem uma ideia, esse ano o Castilho reteve mais do que recebeu de volta 3 milhões e 200. Em 2013 reteve mais do que recebeu de volta 4 milhões e 100. Tá? Não é Castilho que decidiu isso, não é o prefeito, isso é um fundo que foi criado por uma lei que pretende criar regras isonômicas para todo mundo. Ah, então como é que funciona? Quem leva essa diferença? Aquele município que arrecada menos e que tem mais alunos. Então, ele tem município que recebe mais do que retém, entendeu? E tem município que recebe menos do que retém. É uma lógica, alguém pode achar que ela é perversa, de certa forma é a mesma, porque esses 3 milhões que Castilho
ficou lá no fundo e não recebeu de volta para gastar com a educação ou com qualquer outra coisa, é o dinheiro que saiu do caixa de Castilho. Tá? Isso é muito incomum. Eu trabalho em 20 e poucos municípios. Desses 20 e poucos municípios, 2 ou 3 municípios retêm mais do que recebem de volta, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, esse é o cenário. Nós estamos num cenário hoje de redução de arrecadação, de 2013 para 2014 de 5 milhões, provavelmente de 2015 vai ser pior que de 2014. Tá? Então, o que o prefeito quer discutir com vocês é, perante essa situação, né, o que pode ser feito. As alternativas que existem, né, é um cenário complicado, né, é um cenário que a gente costuma dizer que nós já passamos por situações difíceis, mas antes de esse meio, 2009, por exemplo, foi um ano difícil, né, por causa daquela crise mundial, né, daquela bolha imobiliária dos Estados Unidos e tal, foi um ano difícil. Só que foi em 2009, né, o Brasil conseguiu passar por ela, maquiando ou não seus números, conseguiu passar e nós conseguimos sobreviver. Só que essa de agora, né, 2013 já não foi um ano fácil, 2014 foi um ano pior, do ponto de vista macroeconômico, 2014, 2015 vai ser pior e 2016 não vai ser melhor. Tá? Então é como a gente dizia, né? Está na hora de amarrar a boca da calça. Né? E é isso que o prefeito está tentando. É lógico, né? É lógico que Castilho tem algumas peculiaridades. Né? Eu mesmo, essa questão mesmo de bolsa e tal, já fui um crítico feroz. Tá? Por quê? Castilho tem uma condição. Castilho dá a bolsa e não fiscaliza. Né? Certo? E a culpa é da administração. Ok? Da população também. Né? Que é desonesta, mas da população que devia. A população desonesta, não, perdoe. De algumas pessoas que agem, né, de uma forma inadequada. Aqui eu cheguei uma vez a ver, tinha gente que começava uma, parava, começava outra, parava, começava outra, parava. Eu cheguei a ver, uma vez que eu fui dar uma olhada nisso, 3, 4 vezes uma faculdade parava e não concluía nenhuma, certo? E não devolvia também o dinheiro do município. De novo, erro. Certo? Então todas essas coisas precisam ser corrigidas, né? Tá? Por quê? Existe má fé, né? Existe mau uso, como em tudo. Tá? Os municípios hoje, na média, ninguém está hoje bancando o transporte menos do que 25%, 30%. Certo? Estou dando a vocês uma informação. Vocês podem verificar. Tá? São pouquíssimos municípios que estão, bom, na minha realidade, eu não tenho a pretensão de achar que eu sei de todos, né, mas na minha realidade de 22 municípios, não tem ninguém que está dando mais do que 25, 30. Tá? Seja na forma de passagem, seja na forma de criar uma associação, né, e transferir para a associação, aí os mecanismos são os mais variados. Mas a realidade hoje é essa. Se vocês quiserem verificar, podem verificar. Tá? Então, só para concluir minha fala, que realmente eu tenho um compromisso, né, ele pediu, na verdade me ligou ontem 11 horas da noite, né, porque falou, é importante estar explicando para eles, para que eles pelo menos entendam o que a gente vai estar conversando, né, o porquê que a gente está conversando. Né? Pode haver aquelas questões, mas existe isso, aquilo outro, né? Ninguém vai resolver o mundo em um dia ou né, em 2 horas. Existem algumas coisas que precisam ser discutidas e precisam ser resolvidas. Né? Ele poderia, e agora também não estou defendendo ele poderia ter feito isso com uma penada, né, e acabou. Certo? Eles iam se insurgir, né, mas, na verdade, ia valer o que foi feito, acabou. O que ele está tentando fazer é chamá-los para discutir, né, para conversar e tentar encontrar uma solução. Nem sempre a solução é aquilo que a gente, né, espera. Agora, conhecendo o Jônio, né, eu tenho quase certeza de que fazer isso para ele está sendo quase que a morte. Tá? Seja do ponto de vista político eleitoral, infelizmente no Brasil, assim que a coisa é pautada, né? Tanto é que a gente ouve por aí em gabinetes, mais de uma vez, o cidadão chegar e falar, eu quero isso.
Aí o cara fala, não dá, fala, daqui a 4 anos passa rápido. Então o cidadão brasileiro, só para concluir, ele está acostumado a querer resolver o problema dele. Não como vocês aqui estão aqui para tentar resolver um problema de um grupo. Lembro a vocês, a administração pública, o poder público não está aí para resolver o problema nosso, individual. Ele está aí para resolver o problema da comunidade. Ele não tem recurso para tanto, tá? Mas por conta desse perverso sistema político eleitoral que nós temos, né, que aí a população também é culpada, se não todos, uma boa parte dela, né, porque negocia, porque, né, ameaça, porque, né, esses dias eu estava no gabinete do prefeito, eu sei que a menina está levantando os olhos aí que eu estou exagerando, mas eu já estou terminando, tá? Eu estava no gabinete de um prefeito, é bom colocar isso para vocês desenvolver um pouco, alguns desenvolver um pouco mais de senso de cidadania, sabe? Que falta muito para nós. Estava no gabinete do prefeito, o prefeito meio daqueles meio assim indecisos, e tinha um cara que é o responsável pela RH dele que não ia trabalhar de jeito nenhum. Aí um dia ele amanheceu meio nervoso e ligou pro cara. O cara tinha saído, não sabia onde estava, ele ligou pro cara. O cara entrou no gabinete dele, eu estava no gabinete. Naquele dia eu me senti assim, depois o dedo na cara dele e falou o seguinte, cara, eu subi no seu palanque, certo? Eu arrumei o voto para você, então eu vou fazer o que eu quero, entendeu? Você não tem o direito de ficar me cobrando isso ou aquilo. Você me entendeu, cara? Desse jeito. O prefeito que já era meio medroso, deu uma engolida, né? O cara até hoje ele continua fazendo a mesma coisa. São todos assim? Não. Se fosse todos assim, nós estaríamos ferrados. Mas tem muita gente assim. Então nessas horas a gente tem que pensar no coletivo, não só na gente, tá? Pensar que o poder público está aí para atender a comunidade, os seus erros e acertos, tem muitos erros, com certeza, tá? Não acredito que ele acha, né, que ele é perfeito, ou que quem está para trás aí também não tenha cometido erros, que a gente não cometa, que vocês não cometam. Ter o bom senso, equilíbrio, né? E tentar encontrar o melhor caminho para todos. Eu desejo, né, torço, e vou, da minha parte, tentar ajudar da melhor maneira possível. Tá bom? Muito obrigado e boa sorte.